Muito prazer em tê-los aqui. Neste vídeo irei apresentar alguns fatos psicológicos da mente feminina e explicar o motivo para eles existirem. O primeiro fato é: elas preferem os cafajestes. Certamente, você já se deparou com situações em que aquela garota perfeitinha, bonita, que praticamente qualquer um gostaria de ficar e possui vários pretendentes aos seus pés, sempre acaba escolhendo aquele cara que todos veem como um cafajeste, um babaca. Imaginemos dois casos. No primeiro, há aquele cara que fez muito esforço para tentar seduzir uma garota, que demonstrou excessivamente ser um cara legal, sensível, inofensivo e romântico, ou seja, o cara bonzinho, oposto dos cafajestes. O sonho de toda mamãe para sua filhinha. Aquele que tenta ser amigo de mulheres atraentes, sempre bancando o cara legal e inofensivo. Desse modo, elas nunca veem como um amante em potencial, apenas como um amigo e irmão. No segundo caso, há aquele cara metido e ousado, que é arrogante, por vezes, e divertido com as mulheres. Que não tem o comportamento dos caras legais que tentam bancar os sensíveis, românticos e inofensivos. E, além disso, age com um certo ar de superioridade, dessa maneira, nunca sendo submisso às mulheres. Ele domina a sedução, pois não é desesperado e parece não estar fazendo nenhum esforço para atrair as mulheres. Qual você pensa que vai de fato ter mais chance de ficar com uma garota? E isso ocorre porque as mulheres, mesmo inconscientemente, procuram parceiros que pareçam fortes, inteligentes e confiantes, com destaque na parte de confiantes. Nos tempos primitivos, essas características garantiam a sobrevivência da prole e eram associadas a parceiros ideais. Há fatores determinantes, na mente feminina, para tal situação. Como a própria genética, considerando a natureza como determinante, não só a da espécie humana, mas sim nos mamíferos como um todo, ocorre uma programação nos machos de fertilizar o maior número possível de fêmeas, com pouca preocupação com sua qualidade e capacidade de produzir descendentes saudáveis. Tanto que os machos são sempre férteis. Em contrapartida, o contrário acontece com as fêmeas. A natureza programou a fêmea no sentido de seleção para garantir os melhores reprodutores para a sua prole. Portanto, ela deve escolher pretendentes com as melhores qualidades reprodutivas. Tudo isso para garantir que as espécies evoluam da maneira mais perfeita. Desse modo, as fêmeas são geneticamente atraídas pelo macho dominante no ambiente, o pai mais forte e vigoroso, valente e bravo. Dá para citar ainda questões familiares, pois as mulheres são condicionadas desde a infância para se relacionarem com homens poderosos, seguros, autoconfiantes, ou seja, pelo macho dominante do grupo social dela. Geralmente encorajada pela mãe, mas também sofre a influência do pai e familiares. São condicionadas a associarem dor à ideia de se relacionarem com homens sem essas características. Não é de se estranhar que os primeiros homens que elas costumam se envolver na escola são justamente os homens com esse perfil, ou seja, os garotos rebeldes, talvez droguinhas. Existem outros fatores psicológicos como os constantes elogios que mulheres atraentes recebem desde a infância e a ideia de que as querem apenas como objeto de prazer. Desde muito jovem, elas sabem que são lindas. Por isso, grande parte da autoconfiança dessas mulheres é derivada da beleza física. Geralmente os homens bonzinhos que encontram com elas, as bajulam com presentes e elogios. Porém, elas não gostam disso, pois, no fundo, são inseguras. Grande parte das mulheres lindas são inseguras. Elas pensam: sou linda e gostosa, por isso todos os homens me querem. Eles não gostam de mim realmente, apenas gostam do meu corpo. É normal que as mulheres lindas tenham esse complexo e no fundo sejam inseguras. Então quando elas encontram homens legais, costumam dispensá-los. Elas preferem os caras maus e dominantes, porque eles passam a segurança que elas querem receber, já que não são desesperados ou submissos, por isso, não passam a ideia que apenas querem transar com a mulher. Vale lembrar também que os caras maus costumam esnobar a mulher e isso a intriga profundamente. Ela pensa: todos os homens babam como cachorro atrás de mim e esse está me esnobando. Gostei dele. Seduzi-lo vai ser um grande desafio, além de divertido. Agora vem a pior parte. As mulheres não atraentes costumam gostar dos caras legais. Por quê?
Porque esses homens são submissos e fazem elas se sentirem com a autoestima elevada. Veja bem, mulheres não atraentes costumam, para compensar a falta de beleza, estudar mais ou ter um emprego mais estável. Isso gera segurança que elas não recebem da beleza física. Mas isso não é tudo e elas necessitam de mais. Necessitam de presentes e elogios a toda hora para se sentirem seguras. Elas vão se sentir atraídas rapidamente por homens desesperados, fáceis e submissos, sus caras legais. Pare e pense, você tem atraído as mulheres atraentes ou as não atraentes, com esse comportamento de cara legal? A explicação dessa resposta está no fator psicológico. O segundo ponto é: elas não gostam de cafajestes. Exatamente isso, realmente as mulheres não preferem os caras babacas e cafajestes, mas sim os atenciosos. Parece contraditório, mas é assim de fato. Primeiramente é importante entender que a atração não é lógica. Ela não é uma escolha para a mulher. Para os homens, a atração na maioria das vezes é uma resposta visual a um determinado padrão de beleza feminino pré-definido em suas mentes, por exemplo, deve ser baixa ou alta, ou magra ou mais encorpada, ou loira ou morena, etc. E, por isso, constantemente selecionam a mulher que é a mais atrativa para eles. Para as mulheres as coisas são diferentes. Elas sentem uma atração muito mais forte para determinados traços e comportamentos da personalidade do que para estímulos visuais. E isso acontece dentro da mulher, ou seja, é algo inconsciente, o qual ela não possui qualquer controle. Algumas delas até falam algo como: vocês são todos uns cafajestes. Não consigo achar um homem que preste. Elas não percebem que a atração não é lógica, isto é, não é uma escolha consciente. Elas querem um tipo de homem, mas são atraídas e se envolvem por outro tipo completamente diferente. Uma pesquisa realizada pela professora da Universidade do Texas, Estados Unidos, Cristina, buscou responder a questão de: por que as mulheres preferem os cafajestes? Para isso fez 3 estudos com mulheres de 18 a 45 anos, durante o período de ovulação delas. A conclusão foi publicada com o título Ovulation Leads Women to Perceive Sexy Cards as Good Dads. Sua ovulação leva as mulheres a perceberem homens sexy cafajestes como bons pais, em tradução livre. O resultado é que todas as mulheres, independentemente da idade, se sentiram mais atraídas aos homens ou cafajestes ou durante a ovulação e atribuíram a eles características de bons pais e parceiros estáveis para toda a vida. A pesquisa também concluiu que, quando se tratava de enxergar os mesmos cafajestes com outras mulheres, a história era outra, as entrevistadas voltavam a vê-los como aventureiros a se evitar. A pesquisa considerou apenas as mulheres no período de ovulação, excluindo, portanto, meninas que ainda não entraram na puberdade, que usam métodos contraceptivos que inibem produção de hormônio ou mulheres que passaram da menopausa. Cristina acredita que quando as mulheres não estão ovulando têm uma visão mais realista dos cafajestes. O estrogênio é o hormônio sexual feminino. É ele o responsável pelo amadurecimento do corpo feminino, com estímulo para as formas curvilíneas do corpo e o crescimento das mamas. O estrogênio também atua no preparo da mulher para uma gestação no ciclo ovulatório, seu período fértil, ajuda o coração a funcionar melhor e mantém os ossos fortes e o cérebro ativo. As mulheres com mais hormônio estrogênio tendem a cair mais facilmente na lábia dos cafajestes, de acordo com Cristina. Então, se pensarmos nos níveis de estrogênio ao longo da vida, mulheres que são mais férteis, com 20 e poucos anos de idade, mais provavelmente se iludiram com os cafajestes e sexy. Provavelmente, as mais jovens mostrariam mais esse efeito do que as mais velhas, diz. A pesquisadora ainda completa: ou quando você está ovulando, se sente mais atraída por canalhas, mas, por saber que eles não são do tipo estável, e para se sentir melhor, você pensa que talvez, apenas com você, as coisas sejam diferentes e ele poderia se tornar um bom marido, um bom pai. É uma maneira de reduzir a ansiedade que sentimos por estarmos atraídas por eles. Pensamos, ele pode não ser tão ruim. Mas afinal, as mulheres preferem ou não os canalhas? A antropóloga Miriam Goldenberg, professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do tema há 25 anos e autora do livro O Porquê Homens e Mulheres Traem
Afirma que as mulheres acabam ludibriadas pelas técnicas de sedução dos canalhas, mas que logo se dão conta do erro e pulam fora. Segundo ela, esses homens jamais se intitulam cafajestes. Dizem que são poligâmicos por natureza e não podem trair o próprio desejo. Que precisam da sedução, da aventura, da conquista. O que os diferencia de outros homens, para a pesquisadora, é a capacidade de seduzir e dizer o que as mulheres querem ouvir. Porém, no fim das contas, os cafajestes são mal vistos pelas mulheres, representam tudo o que ela não quer. O segredo dos cafajestes, segundo Miriam, é ter aprendido o que as mulheres querem. Demonstrando, desse modo, fidelidade e, às vezes, convencem que são até mais leais do que os outros homens. As mulheres dizem que querem um homem fiel, em primeiro lugar, então elas jamais ficariam com um cafajeste se soubessem que ele é um. Para Perissinotti, a explicação para o desprezo das mulheres pela poligamia é cultural. O mesmo acredita que o instinto primitivo das pessoas busca a preservação da espécie com os genes fortes, através de um macho forte e saudável. Mas que, por causa da cultura e da sociedade atual, os desejos animais são bloqueados. O terceiro fato psicológico é: mulheres não gostam de muita insistência. Se você quiser conversar com uma mulher ou convidá-la para sair e ela não corresponder às suas expectativas, ela simplesmente não está interessada. Não é um elogio ou uma atitude excessivamente insistente que mudará isso. Esse tipo de rapaz pode ser dedicado, compõe poesias, manda mensagens de amor, quer vê-la todas as noites e prefere estar com ela do que realizar algumas outras atividades, como por exemplo sair com os amigos ou a própria família. Entretanto, isso pode transparecer algo que não é sua intenção. Talvez você pense: "O água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", mas com as mulheres, caso você exiba um comportamento compulsivo e insistente, vai claramente apenas irritá-la. O lance aqui é que dependendo do quanto que você insiste ou age nas abordagens, pode estar cruzando a linha entre ser muito submisso, correr atrás dessa garota, bajulá-la sempre em qualquer situação, fazer de tudo para chamar sua atenção, ou seja, apenas inflar o ego dela, ou ser um cara estranho e obsessivo, praticamente um stalker, fazendo uma perseguição a essa garota. Essas atitudes podem ser confundidas, mal interpretadas e quebrar todo o seu planejamento. Algumas mulheres até gostam de homens mais pegajosos, mas muitas ficam extremamente irritadas com isso. Prefira agir mais naturalmente, construir algo mais efetivo, e se realmente ela não demonstrar interesse, não invada a sua privacidade, caso contrário qualquer chance de uma boa convivência com ela será reduzida. O quarto ponto sobre os fatos psicológicos femininos é: as mulheres gostam que você insista. As mulheres esperam que os homens mostrem insistência quando querem alguma coisa. Mostrar que você nem sempre irá fazer algo apenas porque ela pediu, mostrar atitude, ser mais dominante. Quando elas dizem um ou não, nem sempre significa mesmo ou não. Em casos que ela demonstre uma certa abertura e não um afastamento completo de suas abordagens, ela só está esperando que você insista um pouco mais, para então, dar uma resposta positiva. É importante ter em mente que certas garotas gostam de fazer joguinhos ou mandar um charme, o famoso se fazer de difícil, mas isso só quando se percebe que realmente há algo a mais do que simplesmente uma não receptividade a ter algo com você. Se achou que esses fatos podem ter sido confusos ou contraditórios, é porque realmente são. A mente humana é certas vezes complexa, e quando se trata de pessoas que vivem em realidades distintas aí fica realmente mais complicado, mas não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo caso tenha sido minimamente útil a você. Fique atento aos próximos conteúdos, e até a próxima!